Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Os Correios, empresa estatal símbolo de infraestrutura nacional, enfrentam crise em décadas. Em 2024, a empresa registrou um prejuízo estratosférico de 3,2 bilhões, revertendo uma trajetória de sucesso entre os anos de 2017 a 2021, que gerou lucros acumulados de quase 10 bilhões. A queda livre nos resultados acende um alerta. Como uma estatal que já foi modelo de eficiência, virou um poço sem fundo de prejuízos. O problema é que a estatal voltou a ser mal administrada, voltou a ser o que era antes. Uma máquina de torrar dinheiro na mão do Lula e da sua companheirada. Abriu novamente os cargos de diretoria para que o Lula pudesse colocar os seus companheiros que não entendem absolutamente nada de gestão, eles não estão ali para gerir nada, estão ali para ganhar dinheiro. E a empresa voltou a ser um poço de ineficiência. Entre 2017 e 2021, os Correios passaram por uma revolução silenciosa, com cortes em cargos políticos, investimentos em automação e parcerias estratégicas como a Amazon e Mercado Livre. A partir de 2017, olha, já registrou um lucro. Por quê? Porque o governo começou a demitir um monte de gente. Ah, Josué, começou a demitir um monte de carteiro? Não, cara, começou a demitir um monte de diretor que tocava a empresa, cargos que funcionavam muito como cabide eleitoral, que não gerava nenhum retorno para a empresa, que não fazia a empresa produzir mais. Muito pelo contrário, gerava um maior gasto. Então foi só mandar essa galera embora, começar a botar ordem na casa, acabar com o negócio das greves e os Correios começaram a sair do buraco. Então 2017 registrou um lucro, 2018 também registrou lucro, 2019 também registrou lucro e em 2020 registrou um lucro de 1,5 bilhão de reais. A empresa modernizou operações, reduziu greves e atingiu um lucro recorde de 3,7 bilhões em 2021. O segredo: gestão técnica e foco em produtividade. Ou seja, existia um mínimo de planejamento, um mínimo de trabalho, um mínimo de investimento, modernizando o sistema dos Correios, e foi exatamente isso que gerou para os Correios a possibilidade de ser lucrativo. E a turma que estava tocando os Correios naquela época ainda tinha um sonho, tinha projeções, que estava a pé de acontecer. Só que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Qual era a projeção dos Correios? Olha, entre as projeções dos Correios para os próximos 5 anos estão dobrar o volume de encomendas, dobrar o resultado da receita, triplicar o patrimônio líquido da estatal, além de manter os 2 dígitos na margem do indicador financeiro, o EBITDA, como eu te falei, que é o indicador financeiro mais importante que mostra a capacidade da empresa gerar lucro. O colapso na era Lula 2023-2024 volta ao passado com a posse do governo atual. O cenário mudou radicalmente. Relatórios de 2024 revelam que os Correios retrocederam à prática da má gestão. Cargos comissionados foram reabertos para aliados políticos. Greves ressurgiram e projetos de robotização foram abandonados. O resultado: 3,2 bilhões em rombo e serviço tão precário que o Ministério Público Federal abriu investigação por degradação do serviço público. É porque existia realmente um trabalho sendo executado, um trabalho simples, básico, porém voltado para fazer com que a empresa gerasse lucro. Mas eles não contavam que entraria novamente uma turma para tocar o governo, para assumir os Correios e transformar os Correios, antes em uma máquina de gerar receita. Agora tem uma outra turma que pensa completamente o contrário, pensa em destruir o patrimônio público, que é a turma do Lula e companhia. Fabiano Silva, presidente indicado pelo governo, atribui a crise a um sucateamento herdado. A alegação, porém, é contraditória. Em 2021, a estatal tinha patrimônio líquido de 6,8 bilhões e projeções de triplicar lucros até 2026. Especialistas apontam que, sem um plano de recuperação claro, a empresa caminha para a estatização da dívida. Ou seja, o contribuinte é quem pagará a conta.
Tá aí, ó, a cara do incompetente, o Fabiano Santos, que é o atual presidente dos Correios, pau-mandado do Lula, que não faz a menor ideia do que fazer para resolver o problema dos Correios nesse momento. Por quê? Porque não tá na mão dele, meu amigo. Quem manda e desmanda nisso tudo aqui é o Lula. E o papel do Fabiano nesse momento é só tirar a responsabilidade das costas do governo e colocar no governo anterior. Não, o problema foi o governo anterior que entregou pra gente os Correios sucateados. Sucateados gerando um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Você quer conhecer um líder incompetente? É aquele que não assume responsabilidade e não tem sequer um plano de ação para resolver um problema, não tem plano de contingência. Esse é o tal do Fabiano Silva, que está à frente dos Correios, está destruindo a estatal do nosso país. Enquanto o governo repassa recursos emergenciais para tapar o rombo, serviços essenciais como entrega de medicamentos e correspondências estão comprometidos. Para piorar, o prejuízo dos Correios se soma a um déficit de 340 bilhões do Tesouro em 2024, pressionando ainda mais a inflação e os impostos. O debate sobre a privatização ressurgiu, mas a falta de transparência e o lobby político emperram soluções. Enquanto isso, a estatal, que emprega 880 mil pessoas, segue como reflexo de um Estado inchado e ineficiente. E a pergunta que fica é: até quando o Brasil sustentará um modelo que beneficia poucos e penaliza milhões? Deixe o seu comentário, curta, comente e compartilhe, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Canal NBS, você se vê por aqui. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.